Hoje eu gostaria de estar falando para você que ainda não é tarde demais. Marcos 4,35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. Jesus foi enfático em dizer que era tarde, mas não tarde demais, para que nós passemos para outra margem, para os propósitos de Deus, para os sonhos do Pai. Nós temos a tendência humana de imaginar: se é tarde, não há mais nada de novo que eu possa esperar, nada mais de extraordinário vai acontecer na minha vida, eu não vou experimentar uma nova temporada, eu não vou experimentar uma nova atmosfera. Se nós pudéssemos escolher o horário da nossa travessia, nós iríamos dizer de dia, com o céu azul, com o sol quente, sabe, para que eu possa me garantir de qualquer eventualidade que aconteça. Nós queremos garantias de sucesso na nossa travessia. Só que o tempo é o tempo de Deus, que muitas vezes confronta com o tempo que eu acho que seria o certo. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais elevados que os meus caminhos. Você fala: Senhor, eu vou ter que sair de terra firme, eu vou ter que sair da praia, do lugar que eu já estou estabelecida, do lugar que as minhas estacas já estão firmadas, para eu passar para o desconhecido, numa distância que o Senhor não me falou, numa profundidade que o Senhor não me contou, num território que oscila, que é o mar. Para mim é muito mais garantido eu ficar aonde eu já estou acostumada, na minha zona de conforto, que eu já aprendi a lidar com as situações. A outra margem me dá medo, ainda mais que já é tarde e que eu vou ter que atravessar a escuridão da noite, pegar meu barco e colocar meu barco em águas que oscilam, e eu tentar equilibrar a situação o tempo todo, porque se as águas oscilam, o meu barco oscila, e se o meu barco oscila meus sentimentos, minhas emoções, meu sistema nervoso. Quando Jesus Cristo diz: passemos para outra margem, Ele não está falando se vira, dá teus pulos, dá teu jeito e vá. Quando Ele fala passemos para outra margem, Ele está falando: a minha presença será presente com você. Quando Jesus Cristo fala passemos, eu estou contigo, eu estou junto, eu estou ao lado, eu estou de mãos dadas com você, e se necessário for, eu te carrego no colo. Quando Jesus Cristo fala passemos, Ele está falando: eu passo junto com você, eu passo por tudo aquilo que você passa. Você não enfia uma agulha, por mínima que ela seja, no seu dedo, sem que o seu cérebro receba a informação. Jesus é o cabeça, e Ele sente toda a dor que você sente, sabe? E toda essa conversa estava se desenrolando na praia, todo esse convite para passar para outra margem. Ninguém ainda havia pego o barco, ninguém ainda havia colocado o seu barco nas águas, e Jesus já estava garantindo que a outra margem era uma realidade para a vida deles. A outra margem é uma realidade para a tua vida. É um tempo novo que Deus tem que você viva. Sabe que não haveria nada que eles passassem no trajeto que impediria eles de chegar naquilo que Deus tem determinado para a vida deles, naquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. O versículo 37 diz: levantou-se grande temporal, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E aí eu falo: mas espera aí, eu peguei meu barco, eu coloquei meu barco nas águas da obediência, na hora exata e no lugar que Jesus Cristo havia me pedido. Mas aí eu aprendo que mesmo assim não isenta que eu passe por tempestades. Por quê?
porque as tempestades ao longo do trajeto, no meio da travessia, ela tem um propósito na nossa vida, sabe? O propósito é de criar uma maior intimidade entre eu e o meu Senhor. O propósito de eu adquirir uma maior autoridade para coisas que eu vou ter que enfrentar do outro lado. O propósito de eu me esvaziar de mim mesmo. O propósito de eu exercitar a musculatura da minha fé, de eu crescer em fé. O propósito de me ensinar total dependência dele, de me fazer uma caçadora de Deus, de fazer com que eu busque ele a cada dia mais. Jesus, que estava dormindo na popa, ele não acordou com o barulho da tempestade, ele não acordou com os raios, ele não acordou com os trovões, ele não acordou com o vento que assoviava, ele não acordou com as ondas que se levantavam, mas Jesus, ele acorda com o som da nossa voz. Os discípulos foram a ele e lhe disseram: Mestre, tu não te importas com o que está nos acontecendo? Acorda. Sabe, não são as nossas circunstâncias que despertam Jesus para nós, somos nós que despertamos Jesus para as nossas circunstâncias, para as nossas necessidades. É a vida de intimidade que eu desenvolvo com ele que desperta ele para a minha vida. Sabe, os discípulos sabiam o tempo todo que ele estava na popa, mas antes da tempestade ele estava passando tão desapercebido. Os discípulos, eles estavam se sentindo o máximo, eles estavam se sentindo no controle de todas as situações, mas quando a procela chegou, quando a tempestade em alto mar chegou e eles perderam totalmente o controle, aí eles olharam para trás. Nós sempre sabemos aonde Jesus está dentro do nosso barco, sabe? Só basta nós olharmos para trás, sabe? Só basta nós entrarmos no nosso quarto, dobrarmos o nosso joelho e com os nossos olhos cheios de lágrima, nós falarmos: desperta, Jesus. Acorda, Jesus, para o meu casamento que está uma água e eu preciso experimentar um vinho novo. Acorda, Jesus, em favor da vida dos meus filhos. Meu Deus, acorda para que os meus filhos possam ter oportunidades nessa vida. Acorda pelo chamado na vida dos meus filhos. Acorda para que meus filhos tenham uma experiência profunda com nosso Senhor Jesus Cristo. Acorda, Jesus, para todas as dívidas que estão se avolumando e eu tenho que pagar. Acorda, Jesus, pela enfermidade que se manifestou na minha vida, que se manifestou na minha casa. Acorda, se levanta nessa situação, destroniza, Senhor, todas essas coisas. Acorda pela minha vida espiritual, porque eu preciso de um avivamento. Acorda, meu Deus, pelo meu chamado ministerial, que muitas vezes está tão morto na minha vida. Acorda, Senhor. Sabe, e a palavra diz que Jesus se levantou e diz que houve grande bonança naquele barco. Jesus está no teu barco, Jesus está dentro da tua situação. Cabe a você acordá-lo, cabe a você despertá-lo. E todo vendaval, por mais forte que seja, se torna fraco quando encontra vidas que colocaram o seu barco no mar da obediência. Pense nisso nessa semana e tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.